Set dos V3 começou em 2020 e terminou agora em 2024, no finalzinho do ano. É um set que vale a pena fazer? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, muita gente começou a fazer o set dos V3, parou no meio do caminho, devido a questões das importações em 2023, botou um pezinho no freio, aí voltou em 2024, aí veio o wiki, aí teve aquelas críticas que eu acho que foram um tanto injustas com a figure, exceto a questão do corpo, que foi menor, isso aí realmente pegou mal pra caramba. Figure comparado com o V2 ele é menor. Mas algumas críticas eu achei um tanto infundadas, como a questão de cor. A cor que foi mostrada na feira é diferente do produto final. Aquilo é um protótipo, produto de plástico, e aqui o produto final tem peças de metal. Então, acaba dando essas diferenças. E que muita gente acabou não pegando, mas também tem a questão da dificuldade das importações. Mas e aí, é um set que tá valendo a pena fazer ele ou não? Bom, sem EV3 de Pegasus foi lançado em 2021, em maio de 2021. Ele chegou aqui no Brasil no finalzinho de 2021, se não me engano, e mais ou menos no finalzinho, quase início de 2022. Foi uma figura que veio até no preço, se não me engano, razoável, acho que uns R$700, se não me engano, aqui pro Brasil na época. Olha só, quando o lote nacional tinha preços incríveis, né? Você lançou, teve aquela fuzuê, downgrade, não teve. No final, a galera comprou, achou bonito, figura muito bem feita, bem trabalhada. Aí acabou tendo uma promoção tipo R$300 aqui de madrugada, né? Então muita gente conseguiu pegar. Depois veio o Shiryu de Dragão 2022, que pra mim é o top do set dos V3, é o mais bonito. Ele é inquestionável. O Dragão em 2022 lançou juntamente com Casa de Linades em abril de 2022, a fita também muito bonita. Esse já oscilou um pouco de preço hoje. O C você ainda consegue achar no preço legal, R$700, R$800, aí ele não subiu tanto de preço. Isso eu tô falando com figuras importadas, tá? O Shiryu deu uma certa oscilada. O Shiryu tá por volta uns 1.000, um pouquinho, pela última pesquisa que eu fiz. Ele realmente deu uma oscilada. Aí no mesmo ano, 2022, se não me engano, em agosto, tivemos o Shun de Andrômeda V3. Esse também tá pau a pau. Outra figura muito bonita, bem feita no set dos V3. Eu acho que ele e o Shiryu são as melhores figuras do set. O Shun também muito bem feito, bem trabalhado, as fases, a armadura, a figura assim, incrível. Ele chegou também no Brasil, esgotou rápido quando veio para o Brasil. Tanto ele quanto o Shiryu esgotaram rapidamente, certo? Se não me engano, acho que eu peguei uns R$700 e poucos no Shun na época. Eu fiz a pré-venda na época, né? Hoje o Shun, por incrível que pareça, ele não oscilou tanto. Então você consegue achar um preço legal aí, tá? Você for importar, AliExpress, óbvio que tem a questão das taxas, tem mais um fretezinho e tal lá que acaba encarecendo um pouco. Mas é uma figura que não oscilou tanto assim não. Depois nós vamos para 2023, lá para agosto, na verdade, de 2023. Vamos para o Yoga de Cisne. Esse já deu o que falar. Muita gente deixou de pegar porque a armadura tá roxa, eu não vou pegar, tem as diferenças da peça de plástico, de metal, das cores. Em questão de segundos também esgotou rápido, porque começaram a questão das taxas em cima ali, então a galera decidiu acabar pegando aqui. Não me lembro quanto que veio aqui, mas veio um pouquinho acima de veio uns R$1.000 mais ou menos, né? E aí muita gente depois acabou se arrependendo. Pô, poderia ter pego o Yoga, porque ele tem uma armadura um tom um pouco mais azulado, o reflexo um pouco mais azulado. Mas ele não é uma figura que foi pintada, né? Então eu conheço muitos colecionadores que falam, cara, eu me arrependo muito de não ter pego, devia ter pego. A gente vai ter noção mesmo quando a gente tiver figuras em mãos ou esperar um pouquinho para sair fotos melhores. É o que eu sempre falo, espera. Isso foi o que aconteceu com o Sei. Muita gente estava criticando o Sei Divino, criticando. Eu falei, vocês vão se surpreender com essa figura. Vocês vão se surpreender. Tá aí. Depois tivemos em outubro, também, de 2024, Ikki de Fênix. Esse foi polêmico. Também teve a questão das cores, que o pessoal criticou, e depois viu que era questão de iluminação. Aí depois, quando saíram fotos melhores, reviews e tal, porra, não é bem assim, a figura tá bonita. Mas ela teve um problema que foi a questão da escala dela comparado aos outros. O Ikki comparado com o Ikki V2 é baixo. Então muita gente acabou comprando um corpo novo ou fazendo uma cirurgia nele lá no abdômen. Eu falei, cara, esse set vale a pena ou não vale? Na minha opinião, é um set que você ainda consegue pegar as figuras num preço ok, Seiya V3, o Shun V3, e até o Yoga não oscilou tanto não. E o Ikki
também. O Ikki principalmente caiu muito o preço dele. O Ikki, desde o lançamento dele, ele teve uma queda muito grande no valor. Então é um set que, na minha opinião, é bonito, vale a pena fazer. Tem um review de todos aqui no canal, dá uma conferida. Se vocês quiserem, eu posso fazer até o review. Set bonito, chamativo, que eu sei que é um set que às vezes não conquistou muita gente, porque a saga de Hades veio bem depois, 20 anos depois, mas eu acho um set muito bonito. Eu achei que as primeiras figuras ali foram bem trabalhadas. Shiryu, Shun, não tem o que falar. Se eu fosse para dar uma dica aqui para você que vai começar agora, eu iria logo de cara primeiro pegar o Seiya, depois o Shun. Esses dois. Para mim são os dois assim que são essenciais. Depois eu ia no Ikki, que tá barato também, e eu ficaria pesquisando, olhando o valor do Shiryu e do Yoga. Eu deixava o Shiryu ali em stand-by. Na hora que surgisse a oportunidade, pegaria ele. Porque é uma figura que tá na faixa já de R$1.000, R$1.100, é uma figura um pouco mais cara. Pode cair e tal, sem problema. Se não me engano, são todos regulares, então pode sim ter uma chance de ter um restock. E tá na hora da Bandai fazer restock de figuras de Cavaleiros Zodíaco dos Cloth Myths, porque ela só faz isso com Dragon Ball e outras peças. Goku base, Goku Super Saiyajin 3, já saiu uns 500 de restock dele. Tá na hora de fazer restock de Cloth Myth regular, Bandai. Tá passando da hora. Então é um set que pra mim vale a pena. Óbvio que, se você for comparar, Bruno, mas se a Bandai lançar os V1 agora? Ela não vai lançar os V1 agora. Ela vai lançar os V1X quando ela estiver finalizando os Kabum. Isso ela vai fazer. Então vai demorar ainda. Então dá tempo pra você pegar, assim, dá pra você pegar, tipo, dá pra você fechar o set em um ano, fácil, tranquilamente. Então é um set que, na minha opinião, vale a pena, agrega bastante coleção, fica bem bonito no seu expositor. E, cara, você colocar ali eles junto com o set dos juízes, o set de Hades ali, fica bem legal. Vale a pena você fazer esse set. Então, para mim, é um set que vale muito a pena fazer. Lembrando que tem essas particularidades, o Ikki, o corpo é um pouco menor, o Yoga tem a questão da peça da canela com a da coxa, né? Da canela e da batata da perna, né? Que ela tem uma diferençazinha na cor, mas é algo muito pouco. E não é roxo, tá? O set é tranquilo, o Shiryu é lindo e o Shun também muito bonito. Você tem um set dos V3, faz o top aí desses 5 aí, qual que você colocaria em primeiro como o mais bonito aí do set, o mais bem feito, mais bem trabalhado? Comenta aí se você está satisfeito com o set, se você ainda não pegou, pergunta se você tem vontade, aí, que você tem vontade de pegar esse set, não tem? Deixe seus comentários aí. Espero ter gostado do vídeo de hoje, se você curte CDZ, Cloth Myth, colecionáveis em geral, me segue.